Yogi tudo em cima! William Vengeance é um dos personagens mais escanteados de Black Clover. Não tenho dúvidas de que o Tabata tem sérias dificuldades, ou até mesmo ali consegue colocar o personagem em situações que não está compensando realmente observar e criar expectativas para ele. Porém, agora que vimos os últimos capítulos do mangá de Black Clover, podemos dizer qual era a sua maldição. William Vengeance tinha uma maldição e isso estava lhe impedindo de lutar com força total. Vamos falar mais sobre isso depois da vinheta. William Vengeance foi colocado para nós no mangá de Black Clover como o personagem alvo para ser o Rei Mago. Logo nos primeiros capítulos, em sua apresentação na história, nós visualizamos o Vengeance sendo colocado como a figura que iria ser o próximo Rei Mago. Isso é bem interessante porque conforme a gente foi observando todo esse arco, todo esse desenvolvimento ali sobre os Cavaleiros Mágicos, né, sobre a prova seletiva para os Cavaleiros Mágicos, os personagens foram falando sobre cada um dos capitães e o Vengeance foi marcado como aquele que poderia ser o próximo Rei Mago. E como nós vimos o tamanho do seu poder, o tamanho do seu poder mágico, ao distribuir ali as, digamos assim, as vassouras, as vassouras mágicas ali para cada um dos magos, podemos ver que realmente muitos ficaram impressionados com o seu poder. Além de que o Vengeance, ele sendo colocado nessa posição como o mago que iria ser o próximo Rei Mago, fez com que o Yuno escolhesse o Alvorecer Dourado, fez com que ele escolhesse o Alvorecer Dourado e dessa forma caminhar lado a lado, ou pelo menos tentar alcançar o mago que era o próximo candidato ao posto de Rei Mago. Bom, nós observamos que um dos poucos pontos que se teve de destaque para o Vengeance foi quando ele destruiu um esquadrão inteiro de Diamond em um ataque do país ali, né, no ataque de Clover, em relação à forma como tudo isso se desenrolou. Então, o Vengeance, ele estava ali acumulando mana e quando ele consegue acumular essa mana, ele destrói todos os magos de Diamond que apareceram para atacar e ele simplesmente cria uma árvore gigantesca e consegue acabar com toda a batalha em segundos, finalmente ali mostrando e revelando um pouco mais sobre suas habilidades. Mas de lá pra cá parece que o Tabata não sabe o que fazer com o personagem. De lá pra cá parece que o Tabata realmente não sabe o que fazer com o Vengeance, visto a forma como ele foi trabalhado e desenvolvido na trama de Black Clover. Apenas parece, né? Porque depois da última vez que eu falei que o Tabata não iria mais trabalhar os Grimórios e também as Torres dos Grimórios, e veio o capítulo 379 e o 380, eu tomei uma puta rasteira. Eu fico agora com o pé atrás pra caramba, mas eu trabalho com os fatos, eu trabalho com o que eu tenho em mãos. E pelo que parece, pelo andar da carruagem, tudo que me tem aqui, todas as cartas que eu tenho aqui na mesa, demonstram que o Tabata tem uma certa dificuldade em trabalhar com o Vengeance, em saber separar a personalidade, o personagem dos seus poderes. E se você tá empolgado com esse conteúdo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos e comentando para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E se você quer mais vídeos de Black Clover aqui no canal, você pode se tornar membro e ao mesmo tempo mandar o seu valeu para fortalecer ainda mais os nossos conteúdos do nosso Astinha por aqui. E como eu falei, o Tabata tem trabalhado o Vengeance mais sobre suas habilidades e poderes do
que o personagem por si só. Nós sabemos algumas informações sobre o Vengeance, sobre ele ter sido amaldiçoado ali quando ele era uma criança, que ele na verdade era um filho bastardo e que o filho do nobre acabou morrendo e ele acabou assumindo ali o posto de herdeiro por causa do filho do nobre ter morrido. Ele tem uma maldição que veio ali da família da sua mãe e isso faz com que ele tenha essa marca no rosto, né, que dá ali um certo tipo de dificuldade. Nós sabemos sobre esse desenvolvimento, mas o Vengeance como um mago que era colocado como próximo rei mago, ele demonstra poucas coisas. Ele demonstra ali poucas coisas, poucas atitudes e poucas batalhas suficiente para justificar tal afirmação no começo do mangá. Nós observamos ali que seus poderes foram simplesmente usados para o plot do Patry, né? Da forma como o Patry, ele usou o Vengeance para meio que se esconder, né? Ele acabou, tipo, não foi bem que usar, porque o Vengeance considera o Patry o seu grande amigo, né? O seu irmão, basicamente ali o seu irmão de alma. Então ele acaba meio que tipo assim ocultando a presença e até mesmo a forma de lutar e os ideais ali do Patry, visualizando as suas habilidades e os seus poderes. Meio que tipo assim, a gente começa a ver um pouco mais de desenvolvimento, mas ainda assim o Tabata usa as habilidades e os poderes do Vengeance como uma muleta. Os seus poderes também foram usados para acabar com a magia de reencarnação, né? Nós observamos ali tanto o Lich quanto também o Vengeance fundindo as suas habilidades juntamente com os poderes do Asta e fazendo ali com que a magia de encarnação fosse realmente desfeita, mas porém, mais uma vez, o Tabata usa as habilidades do personagem em vez de desenvolver o seu próprio mental, desenvolver ali a questão relacionada ao personagem. E depois nós observamos ele sendo usado de escada pelo Zenon. A gente não consegue nem ver o combate, nem a luta, nem a porradaria no mangá. O Zenon simplesmente atropela o Vengeance e nós nem vimos o combate. O Yuno chega lá onde o Vengeance está lutando com o Zenon e ele já foi trucidado pelo mago de Spade. E os seus poderes também foram usados ali para o plot de Spade para trazer o Lucífero e também o Adramelech. Então parece que todo o desenvolvimento do Vengeance está interligado com sua própria habilidade, né? Com seu próprio poder. Toda vez que o Tabata quer trazer o Vengeance pra tona, ele está mais focado na habilidade do Vengeance do que simplesmente no próprio personagem, na forma, no pensamento, na maneira como o Vengeance age, ou até mesmo ali algo diferente, por exemplo, de trazer um desenvolvimento como o Yami, como os Touros Negros, ou o Asta ali com as dificuldades, ou até mesmo o Yuno, que tem ali um certo tipo de contato muito grande com o Alvorecer Dourado, muito maior do que o próprio Vengeance é colocado na história. As situações e os desenvolvimentos que o Vengeance tem sobre o Alvorecer Dourado, tudo acaba sendo cena de preenchimento que o anime acaba nos proporcionando. E essa aqui é a minha maior frustração. Todo mundo sabe aqui que acompanha o Geek Brasil há algum tempo. Essa batalha contra o Lucífero é a minha maior frustração, porque eu tinha plena certeza que esse seria o combate de mestres e discípulos. Nós teríamos um combate de mestres e discípulos versus um grande boss. Tanto ali o Yami, o Asta e o Yuno lutariam ao lado do Vengeance contra o Lucífero. Mas do nada, o Tabata decide colocar o Nacht pra lutar e realmente frisar essa conexão maior do Yami com o Nacht. Foi uma luta do zaralho, gostei pra caramba, mas eu ainda acredito que dava pra encaixar esse plot com o Vengeance. Por que essa luta não aconteceu? Toda a justificativa do Tabata era que o Vengeance tinha uma maldição em seu corpo que lhe deixava com o corpo debilitado. Mas nós não sabíamos que debilitação era essa. Qual era esse tipo de nerf que a maldição lhe deixava? Claro que o Vengeance teve o seu poder mágico completamente sugado, mas o Yami passou pelo mesmo processo, pela mesma situação,
poderia ser curado, né? O Vengeance poderia ser curado por outro personagem, mas o Tabata decidiu não fazer isso. O Tabata decidiu seguir por outra linha e acabou tirando o Vengeance do combate. O Yami volta para a batalha para lutar ao lado do Nat, do Yuno e também do Asta, mas o Vengeance ele é escanteado mais uma vez, é jogado ali para escanteio mais uma vez. Porém, com a chegada do Gordon, o Tabata removeu essa maldição do personagem e finalmente podemos entender que tipo de maldição era essa. Essa, com certeza, depois ali da revelação de que o Lucius era ali algo pertencente ao corpo do Julius. A nossa teoria era que o Julius era o quarto irmão Zogratis. Essa aqui é uma das maiores cravadas aqui do canal, porque a gente já tinha comentado que o Gordon iria tirar a maldição, tanto do Vengeance quanto também da Charlotte. E isso mostra pra nós a sua habilidade, o seu poder. A gente queria um pouquinho de foco, um pouquinho de detalhe. O Tabata foi lá e nos deu esmolas. Mais uma esmola suficiente para entender qual era essa maldição do Vengeance. O Vengeance ele tinha uma maldição em sua força física. Olha só, ele não podia se tornar mais forte fisicamente. Sua magia lhe ajudava a compensar isso, mas até um certo limite. Como a sua magia era uma magia ali relacionada a árvores, né, a galhos, a plantas e tudo mais, ele conseguia movimentar todas essas plantas, todas essas bases, sem precisar lutar fisicamente contra os seus oponentes. Ele tinha até mesmo uma espada, mas não conseguia lutar com ela por causa do seu cansaço físico, por causa do seu poder limitado através da sua maldição. E a gente observando essa primeira página, eu acho que é o primeiro quadro do capítulo 379, fica muito claro que o seu porte físico agora na luta contra o Lucius teve um aprimoramento realmente assim absurdo. Por mais que seja ali um quadro minúsculo, apenas um único quadro para focar na batalha do Vengeance, o seu corpo é totalmente outro. Seus olhos estão esbugalhados. Ele realmente, o Vengeance ele tem um olhar muito, podemos dizer assim, carinhoso, um olhar realmente assim que ele olha a pessoa, ele consegue ver a pessoa e consegue ver a bondade ali na pessoa. Mas aqui os seus olhos estão frisados de raiva, de rancor, de dor. Suas veias estão ressaltadas sobre sua pele. A gente consegue ver ali que as veias, né, os músculos deles estão realmente ressaltados. E cara, tipo assim, a gente nunca tinha visto o Vengeance nessa forma, desse jeito, né, mostrando realmente que ele estava diferente. E nós também temos ele ali com sangue nos olhos, cravando a sua espada na jugular do clone com uma raiva tremenda em sua face, né? Ele pegando ali a espada, fincando ali de cima para baixo na jugular do clone do Lucius para acabar com o personagem de forma definitiva, né? Para acabar ali com o clone do Lucius de forma definitiva. Então a gente consegue aqui mensurar que a maldição do Vengeance, né, até ali a marca do seu rosto acabou sumindo, né, a forma ali do seu rosto acabou sumindo, o que marca para nós que a força física do Vengeance foi restaurada ao seu padrão como deveria ser, porque claro, ele é um mago, ele treina, ele continua treinando, e aqui a sua força física foi completamente liberada, o que fez com que ele destruísse um clone do Lucius com pelo menos este ataque. Lembrando que o Yami com um corte conseguiu destruir ali um clone do Lucius também. O Vengeance, como a gente não viu ali outros ataques, está vendo apenas esse quadro. Será que o Vengeance também tem a capacidade de destruir um clone do Lucius com apenas um ataque, com apenas uma movimentação de sua força física? Isso é o que o Gordon lhe deu como capacidade. Agora, o que resta saber é meio que tipo assim, entender se o que o Gordon fez ao Vengeance é temporário ou não. Porque se não for temporário, vendo essa força bruta do mago e sua magia, ele é um acréscimo absurdo para as demais lutas, né? Tanto ali
para ajudar a curar os magos, porque o próprio Vengeance, ele usando, mesmo estando em um estado deplorável, ele conseguiu colocar uma magia absurda ao ponto de até desfazer muitos magos que tinham sido quase, estando em estados deploráveis, quase mortos ali pela Tríade Negra, né? Pela invasão da Tríade Negra, principalmente na base do Alvorecer Dourado. O Yuno mesmo tava quase indo de comes e bebes. Tava quase indo ali de, sei lá, de Jack, né? Tava quase indo de Jack ou outros magos que acabaram morrendo. O Mars aí tava quase abrindo ali a composição para o Mars vir logo em seguida. Mas o fato é que o Vengeance conseguiu retroceder muitas mortes ou até mesmo quase mortes deste combate. Além de que o Vengeance tem um dos poderes mágicos mais absurdos de Black Clover. E agora a sua força física estando no talo, ele realmente pode ser um acréscimo muito grande para o combate contra o Morgan, contra a Acer ou até mesmo contra o Morris. E vocês, o que vocês acham? Acham que dá pra gente ainda manter as expectativas para o Vengeance, manter as expectativas zero ou colocar as expectativas em estado negativo? Porque, por mais que eu acredite que o Tabata vá trabalhar o Vengeance, já se passaram muitos capítulos pra gente ficar realmente crendo e tendo fé aqui sobre esse desenvolvimento. Mas não custa nada torcer pro Tabata trabalhar ele da mesma forma como acabou fazendo ali com os Grimórios e também com as Torres, visto os últimos capítulos.